goleada histórica, tabu quebrado e novo líder. O Brasileirão voltou desse jeito após aí pouco mais de 2 semanas de paralisação por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. E neste vídeo aqui no canal Estevão Júlio Esporte Clube eu vou trazer todos os jogos da 7ª rodada do Brasileirão, a média de público dessa rodada, a classificação do Brasileirão após os jogos da 7ª rodada e os próximos jogos, os jogos da 8ª rodada e os jogos adiados das rodadas anteriores que já vão acontecer nos próximos dias. Então te peço para você ficar comigo até o final desse vídeo para você receber todas as informações bem completinhas aí sobre o Brasileirão, para quando você for trocar uma ideia com seus amigos sobre futebol, você estar bem informado. Beleza? Brasileirão voltou aí no final de semana, depois dessa paralisação por conta da questão lá do Rio Grande do Sul, voltou inclusive com um trio do Rio Grande do Sul, né? Juventude, Internacional e Grêmio. Então tivemos uma rodada completa com os 10 jogos, como eu falei, uma goleada histórica num clássico, a gente vai falar disso aí. Teve um tabu quebrado aí também, um tabu de uns 10 anos, né, em que o resultado não acontecia, e tem um novo líder no Brasileirão também. Então o primeiro jogo que eu quero falar, que aconteceu no sábado, é entre Grêmio e Red Bull Bragantino. O Grêmio está mandando os seus jogos no Couto Pereira, em Curitiba, a casa do Curitiba, que está jogando a segunda divisão, e o Grêmio perdeu por 2-0 para o Red Bull Bragantino, com gols de Eric Ramírez, numa bela jogada construída pela esquerda. Ele recebe a bola na área e coloca a bola no ângulo. E já no segundo tempo, um gol de pênalti do Luan Cândido para dar números finais à partida. Red Bull Bragantino 2, Grêmio 0. Então o Grêmio volta aí ao Brasileirão com uma derrota jogando, entre aspas, em casa. Quem também jogou em casa e perdeu, está fazendo uma campanha bem ruim, é o Vitória. Vitória que recebeu o Atlético Goianiense lá no Barradão e perdeu também por 2-0, com gols de Wagner Love, uma boa jogada de escanteio do Atlético Goianiense, uma jogada ensaiada, bola cobrada um pouco antes do primeiro pau, desviada para o Wagner Love, que saiu sozinho para cabecear para o fundo do gol. E o segundo gol do Atlético Goianiense, já no segundo tempo, um chute de fora da área do Baralhas. Então, Atlético Goianiense também dá uma respirada, porque não começou bem o Brasileirão, e o Vitória precisa ligar o sinal de alerta, já pensando aí na possibilidade, eu acho que já dá para dizer isso, e essa também já era a expectativa do Vitória em relação ao brasileiro, né? Lutar para permanecer na primeira divisão. Também no sábado tivemos Fluminense e Juventude, um jogo também que foi muito falado aí porque, inclusive, o auxiliar do Fernando Diniz reclamou do número de torcedores no Maracanã, que foi bem pouco, e o Fluminense empatou com o Juventude em 1-1, saiu na frente numa cobrança de pênalti do Marcelo, e depois o Juventude empatou com o Jadson, uma lambança do goleiro Fábio, que errou aquela tradicional saída de bola do Fluminense, que sai trocando passes desde a sua defesa, né? Desde o tiro de meta. O Fábio errou ali um passe e deu a bola no pé do Jadson, que empatou o jogo para a equipe gaúcha, que volta a jogar uma partida pelo Brasileirão também, após essa questão que ainda está acontecendo, na verdade, lá no Rio Grande do Sul. Fluminense também que está fazendo um início de campeonato brasileiro bem irregular. Outro time que começou mal o Brasileirão e permanece com um rendimento bem ruim é o Cuiabá. O Cuiabá recebeu o Internacional, voltando também à ativa, e perdeu para o Internacional por 1-0 com um gol de Maurício, numa jogada construída pela esquerda pelo Internacional. O Maurício chegou dentro da área livre para finalizar. Apesar da vitória do Inter, vi muitos torcedores nas redes sociais reclamando do desempenho da equipe, que estavam felizes pela vitória, mas que o trabalho do Kudê está deixando muito a desejar. Você aí que é torcedor do Inter, está assistindo esse vídeo, concorda com isso? Acha que o trabalho do Tchatcho Kudê, até pelas peças, pelo investimento que o Inter fez nessa janela, pode render mais? Ou acha que já bateu
no teto? Coloca aí nos comentários. Internacional vencendo o Cuiabá, jogando na capital mato-grossense por 1-0, gol do Maurício. Agora falando aí dos destaques que eu dei no início do vídeo, né, também que está também na descrição desse vídeo. O Botafogo foi até São Paulo jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena e o Botafogo nunca tinha vencido o Corinthians jogando no estádio do Timão, estádio que tem pouco mais aí de 10 anos. Então são 10 anos de confrontos lá na Neoquímica Arena, seja em Brasileirão. Não lembro agora se teve jogo em Copa do Brasil entre Botafogo e Corinthians, mas fato é que o Botafogo nunca tinha vencido lá. Mas desta vez aconteceu. O Botafogo venceu por 1-0 com um gol do seu iluminado Júnior Santos, numa boa jogada construída pelo Botafogo pelo lado esquerdo, né? E o Júnior Santos chegou na área para finalizar, batendo de primeira, um belo gol do Jacaré do Botafogo. Botafogo que se mantém no G4. O Botafogo que já chegou a ser líder deste Brasileirão, mas se mantém no G4. Eu vou falar disso mais à frente. Então, e o Corinthians ainda também bem irregular no Brasileirão, né? Faz uma partida boa aqui, faz uma outra partida irregular, ganha aqui, perde ali, né? Então o Corinthians também tem um início de campeonato brasileiro bem irregular, e o Botafogo começa muito bem na competição. Agora a gente vai para um jogo de dois golaços, né? Tô falando de Atlético Mineiro e Bahia. Atlético Mineiro saiu na frente com o Hulk numa linda cobrança de falta. Ele já tinha tentado antes, a bola passou muito perto, inclusive tiveram torcedores comemorando como se fosse gol, mas não foi. Uma cobrança de bem longe. Na segunda cobrança, já um pouco mais perto da área, ele conseguiu marcar um chutaço, né? Como a gente já se acostumou a ver o Hulk cobrando faltas, né? E o Bahia empatou com o Ademir, teve lei do ex nesse jogo. O Ademir que recebeu a bola na ponta da área ali do Atlético Mineiro e finalizou de esquerda, uma bola também no ângulo do goleiro do Atlético Mineiro. Mas não só a finalização do Ademir, toda a construção da jogada do Bahia foi muito bonita, desde a sua defesa, trocando passes, abrindo espaços, até a bola chegar ao Ademir para finalizar e dar números finais à partida. A partida que aconteceu na Arena MRV, casa do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 1, Bahia 1. E agora uma goleada histórica no Brasileirão, é isso mesmo, e num clássico carioca, o clássico dos milhões. Vasco e Flamengo se enfrentaram no Maracanã. O Vasco saiu na frente logo aos 8 minutos com um golaço do Verratti, numa bola que ficou sobrando ali na defesa do Flamengo. Ele, um voleio, fez um golaço, abrindo o placar para o Vasco, mas aí a partir daí o Vasco simplesmente para de jogar. O Flamengo começa a encaixar o seu jogo, começa a trocar passes, começa a povoar mais o meio de campo e começa a envolver o Vasco. E aí veio a goleada, né? 6-1 para o Flamengo, a maior goleada que o Flamengo já aplicou no Vasco em toda a sua história. Não é a maior goleada do confronto, porque o Vasco já venceu o Flamengo por 7-0, se não me engano, na década de 40. Né? Mas essa goleada do Brasileirão foi bem marcante, até porque também era a estreia do técnico português Álvaro Pacheco e mais uma vez mostrou as deficiências que o Vasco tem, né? E os gols do Flamengo foram marcados por Everton Cebolinha, Pedro, Davi Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Gabigol, que não marcava um gol pelo Flamengo há muito tempo, ele que tem sido reserva já há muito tempo também, muito antes do técnico Tite chegar, voltou a marcar, né, de tão fácil também que estava fazer gol no Vasco. O Vasco precisa abrir o olho, arrumar a casinha também, se não quiser brigar contra o rebaixamento em mais uma temporada. Vasco que tem falado aí da possibilidade de trazer, de repatriar Felipe Coutinho, precisa reforçar outros setores do seu elenco também. Jogando em casa no Morumbis, São Paulo recebeu o Cruzeiro e venceu por 2-0. O primeiro gol do Lucas Moura, numa jogada bem característica do Lucas Moura, que a gente
se acostumou a ver, por exemplo, no início da carreira dele, né, quando ele começou a aparecer pelo São Paulo, arrancando de longe, driblando os adversários e chegando na área para finalizar. Foi assim o seu gol, né, nesta rodada. E no segundo tempo, uma bela troca de passes pela esquerda ali do São Paulo, até um cruzamento para o gol de cabeça do Caleri, né, como a torcida do São Paulo diz, toca no Caleri que é gol. E assim terminou a partida 2-0 para a equipe, para o tricolor paulista, também que tem mostrado um bom futuro aí com o técnico Zubeldia à frente do esquadrão do tricolor paulista. E na verdade eu pulei um jogo aqui, já fui direto para o São Paulo e Cruzeiro, desculpa. Antes disso teve Criciúma e Palmeiras, jogo que aconteceu no Heriberto Rios. O Palmeiras venceu por 2-1. O primeiro gol do Verdão foi do Gustavo Gomes de pênalti. O Criciúma empatou numa jogada muito embolada ali dentro da área do Palmeiras, mas o Mateuzinho conseguiu empatar a partida. E já no finalzinho, o Lázaro deu a vitória ao Palmeiras. Muitos torcedores também do Criciúma reclamando nas redes sociais dos critérios da arbitragem. Esse é um assunto também que nós vamos ver semanalmente nas rodadas. Nunca ninguém vai estar satisfeito totalmente com a arbitragem, né? Mas e em alguns momentos realmente vai a raiva do torcedor vai ter razão, né? Porque infelizmente vemos vários erros grotescos dos árbitros aí pelo Brasil afora. Então, voltando aí agora sim para encerrar a rodada, Fortaleza e Atlético Paranaense. Fortaleza que dessa vez jogou no estádio menor, não jogou na Arena Castelão, recebeu o Atlético Paranaense e venceu. Inclusive estava com uma equipe mais reserva também, venceu por 1-0 com o gol do zagueiro Kusevich. Né? Fortaleza alcançando aí mais uma vitória no Brasileirão. Atlético Paranaense passando por um momento de instabilidade na sua temporada. Ele que viu escorregar a vaga direta para as oitavas da Sul-Americana na última rodada. E agora quero trazer para vocês, é uma informação que eu acho bacana trazer também, a média de público da rodada do Brasileirão. A média foi de 24.513 torcedores aí dos 10 jogos. Né? E o jogo que teve o maior número de torcedores foi o clássico entre Vasco e Flamengo, que teve pouco mais de 62 mil pessoas no Maracanã. E agora, como eu falei também, temos um novo líder no Brasileirão, ali pelo saldo de gols, né? Mas temos um novo líder no Brasileirão e este líder é o Flamengo. O Flamengo que agora soma 14 pontos, está na liderança. O segundo colocado é o Bahia, de Rogério Ceni, também com 14 pontos conquistados. O Botafogo é o terceiro com 13, o São Paulo é o quarto com 13 também, o Atlético Paranaense é o quinto com 13 pontos também e o Red Bull Bragantino o sexto com 12. Palmeiras está em sétimo lugar com 11 pontos conquistados. O Internacional é o oitavo com 10. Cruzeiro em nono com 10 também. Atlético Mineiro em décimo lugar com 10 pontos conquistados. O Fortaleza é o décimo primeiro também com 10. O Grêmio é o décimo segundo já com 6 pontos. Então já abre aí uma certa diferença na tabela. O Vasco, mesmo com a derrota, permanece em décimo terceiro lugar com 6 pontos. O Juventude é o 14º também com 6, assim como o Fluminense, que é o 15º, também tem 6 pontos. O Criciúma é o último time fora da zona de rebaixamento, é o 16º colocado com 5 pontos conquistados. Aí, abrindo a zona de rebaixamento, nós temos o Corinthians em 17º com 5 pontos. O 18º é o Atlético Goianiense, que tem 4 pontos. O 19º é o Vitória, com apenas 1 ponto conquistado. E, para fechar, aí em 20º, em último lugar, o Cuiabá, com apenas não, com nenhum ponto conquistado até aqui. Situação complicadíssima do Cuiabá no Brasileirão. E agora, os próximos jogos aí do Brasileirão. Vou começar pelos jogos adiados. O primeiro deles é entre Cuiabá e Vitória. É um jogo adiado da segunda rodada do Brasileirão. Jogo que vai acontecer na capital mato-grossense no dia 5 de junho.
nesta quarta-feira, às 8 horas da noite. Teremos também Juventude e Atlético Goianiense. Esse jogo já é válido pela quinta rodada. O jogo deve ser também no sul do Brasil. Vou confirmar e coloco aqui para vocês. Mas eu mando do Juventude e Atlético Goianiense nesta quarta-feira, 5 de junho, às 7 horas da noite. E teremos também no próximo final de semana Criciúma e Cuiabá, que é um jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão, um jogo que vai acontecer em Santa Catarina, 9 de junho, 4 horas da tarde. E agora sim, vamos aos jogos da rodada regular do Brasileirão, a oitava rodada, jogos que vão acontecer apenas na próxima semana. O primeiro deles é entre Atlético Goianiense e Corinthians, no dia 11 de junho, às 7 horas da noite. Teremos jogos aí terça, quarta e quinta. Por conta também desse adiamento, a CBF precisou remanejar aí o seu calendário. Juventude e Vitória, também 11 de junho, 8 horas da noite. O clássico, Botafogo e Fluminense, 11 de junho, 9h30 da noite. Inicialmente esse jogo estava marcado inclusive para o dia 12 de junho, 5 horas da tarde. Imagina só, na hora do rush, no Rio de Janeiro, o pessoal voltando para casa. Dia dos Namorados também, imagina a loucura que seria. Mas então tá marcado aí 11 de junho, 9h30 da noite. Bragantino e Atlético Mineiro, 13 de junho, quinta-feira, 7 horas da noite. Cruzeiro e Cuiabá, 13 de junho, 8 horas da noite. Atlético Paranaense e Criciúma, 13 de junho, também 8 da noite. Internacional e São Paulo, 13 de junho, 8 da noite. Flamengo e Grêmio, também no dia 13 de junho, mas aí 9h30 da noite. Bahia e Fortaleza, 13 de junho, 9h30 da noite. E para fechar, Palmeiras e Vasco da Gama, também na quinta-feira, 13 de junho, às 9h30 da noite. E aí, o que você achou desse retorno do Brasileirão? Voltou com tudo, né? Goleada, novo líder, tabu quebrado. Eu achei essa rodada excelente, vai ficar na história do futebol brasileiro, muito mais por conta dessa goleada aí do Flamengo sobre o Vasco, né? Mas esse tabu também quebrado pelo Botafogo vai ser lembrado também com carinho pelo seu torcedor e nem tanto pelo torcedor corintiano, né? Mas coloca aí nos comentários o que você achou do retorno do Brasileirão, o que você achou dos resultados, se foram justos, se não foram justos, o que você espera dos próximos jogos também. Deixa o seu like nesse vídeo, vai me ajudar bastante, se inscreva no canal, pega o link desse vídeo, compartilha com seus amigos e até a próxima.